Olá, ouvintes! Bem-vindos ao mais novo episódio do Le Croissant Cast. Eu sou a Gigi. E eu sou o Felipe. E hoje nós vamos falar sobre a arquitetura parisiense e também sobre a música atual francesa. Hoje a gente traz um novo modelo de episódio com dois temas em um só, hein? 2 em 1. É isso aí, é o nosso mashup, que a gente vai testar esse modelo, né, Gi? Isso. Que a gente não vai aprofundar tanto, mas a gente quer mesmo dar um panorama bem legal sobre esses dois temas diferentes aqui no episódio, né? Isso, vamos falar da nossa experiência, o que é que a gente acha da arquitetura parisiense e da música atual francesa. Sem aprofundar muito, a gente vai aprofundar nos próximos episódios. E vamos começar com a arquitetura então, Felipe. Vai, vamos lá, go! Go! Começa aí. O Felipe, ele é muito bom de história e ele já vai trazer pra gente aqui um pouco da história de como como que a arquitetura de Paris, ela se destaca. Conta aí pra gente, assim, Felipe. é legal falar da história, mas a gente pode começar até falando da experiência também. O que, por exemplo, a primeira vez que você veio hoje, o que tu sentiu, assim, como experiência visitando Paris pela primeira vez? O que de arquitetura da cidade em si te destacou nos teus olhos, assim? O que tu poderia dizer pra galera? É muito bonito Paris. Tem as ruas bem largas, as avenidas bem largas, o espaço também do pedestre andar. As calçadas são largas, então tem muito espaço para o pedestre. E os prédios, eles são muito padronizados, assim, até a altura dos prédios, todos eles são de 5, 6 andares. Você vai detalhar depois, Felipe, mas é tudo muito padronizado, onde eu tenho normalmente um comércio na parte de rez-de-chaussée, na parte ali do térreo, e eu tenho 5 a 6 andares com o teto de... cobre? Zinco, o teto de zinco. E é muito típico, assim, porque é tudo muito padronizado, assim. Eu não tenho prédios... Os prédios de arranha-céus, eles vão estar mais afastados do centro de Paris. Vai estar na La Défense. E é muito bonito também, como você vê que é muito bem planejado a cidade e os monumentos típicos, você tem uma atenção muito... Eles se destacam muito, né? Se destaca, isso. Você tá andando na rua, no final da avenida, você vê o Louvre, você vê a Ópera de Paris. Então, ela Verdade. Tá muito... Os monumentos históricos, eles são bem destacados dentro da arquitetura, assim. E Paris é um poço de surpresa, assim. Você anda por Paris, você vê esses prédios típicos, mas, ao mesmo tempo, você vê muitas surpresas diferentes que vai contra também o típico. E o que é muito legal, eu adoro. Mas isso é legal. Tudo que você falou realmente é a experiência de visitar Paris a primeira vez, ou quando você visita, não importa quando, né? Mas parece muito, quando a gente vem, quando a gente visita, parece às vezes algo aleatório. Poxa, como é que esse monumento está realmente centralizado na rua? Mas assim, toda a arquitetura de Paris que a gente vê hoje, o planejamento urbano, ele vem de um plano específico que foi traçado no século XIX, né? Que foi justamente na época do Segundo Império, que era Napoleão III, imperador da França, né? É a arquitetura do século XIX, né? Típica desse período. Que é conservada até hoje. Isso, e inclusive são prédios históricos e tal, né? E o Napoleão III, que era o imperador da França, né? Antes de ele ser imperador, ele ficou um período na Inglaterra. E na época, cara, o que acontecia na época? Acontecia que Paris ainda tinha uma cara muito medieval, assim, no primeiro metade do século XIX. Paris tinha uma cara ainda muito medieval, com as ruas muito estreitas, completamente tortuosas. As ruas não eram retas, elas parecia assim, sei lá... Eu tenho a visão que ela era bem suja também, Felipe, na época da Idade Média, assim, não tinha saneamento básico. Isso ainda existia muito... ruelas bem estreitas, todo mundo morando muito perto. E isso ainda era muito verdade, mesmo no primeira metade do século XIX, sabe? E quando o Napoleão III, ele morou na Inglaterra, ele ficou na Inglaterra esse tempo, ele viu que Londres estava passando justamente por uma reurbanização, principalmente na parte oeste de Londres, onde eles deram à cidade uma cara nova. E muito moderna e muito à frente do tempo. Peraí, Felipe, então você está dizendo que a arquitetura típica de Paris do século XIX foi inspirada nessa viagem de Napoleão III a Londres? Foi inspirada em Londres? Não foi uma viagem que ele fez, ele ficou em exílio. E daí ele realmente viveu lá em Londres por algum tempo, por esse período.
É porque o contexto político do século XIX francês é um caldeirão borbulhante, assim, não dá nem pra falar tanto, né? Teve o primeiro império, o segundo império, teve a república, teve várias coisas, mas enfim. E ele Depois teve que ficar lá esse tempo. de Ele teve que ficar lá esse tempo, e Uhum. ele viu que, numa parte específica de Nantes, eles estavam modernizando muito a cidade, estavam dando um cara muito bonito pra ela. Aí ele quis trazer os elementos pra Paris. Aí quando ele voltou, ele nomeou um novo prefeito do departamento da Sena, que na época a divisão era diferente e não existia hoje como é o maire, enfim. E o cara que era responsável, entre aspas, que a gente pode chamar equivalente do prefeito de Paris, ele nomeou um novo que era o Barão de Haussmann, que é o Barão de Haussmann, que foi esse cara que trouxe todo um plano revolucionário de urbanismo e arquitetura para Paris. Inclusive, a gente fala, né? É a arquitetura osmaniana. Que é o Haussmanniana, sobrenome exatamente, desse barão que financiou essa arquitetura. E ele era arquiteto, era Não, ele não isso? financiou. A formação de base dele, confesso que eu não sei exatamente, não sei se ele é engenheiro ou arquiteto, mas ele sempre foi um homem político, ele foi montando nas escalas políticas, assim, e ele chegou até a ser o posto de nomeado prefeito do departamento da Sena, né, por Napoleão III. E ele, então, Mas o que é que ele trouxe de novidade? Então, Felipe? aí ele, assim que ele chegou, parecia se encontrar nesse estado, né? Que era essa cara medieval, ainda muito suja, ainda muito ruas estreitas, prédios completamente desnivelados. Ele falou assim, cara, vamos mudar a cara da cidade. Então, a cara de Paris que você vê hoje é a cara que Osman quis dar pra ela. Então, o que ele fez? Ele abriu avenidas largas. Ele acabou com muitos cantos que tinham muitas ruas estreitas. Ele fez uma geometria urbana de forma que, justamente, como você falou, que as avenidas largas dessem sempre monumentos históricos para valorizar esses monumentos. Então, por exemplo, você pega a Avenida Ópera, que é uma das avenidas muito bonita, por sinal, é uma avenida bem larga, bem comprida, e de longe você vê a ópera no fim, assim. Eu penso também muito na bonito. ópera dessa forma, assim. A própria... Ela é muito destacada dentro da arquitetura, né? A Avenida Henri IV, que é a que leva justamente para a Praça da Bastilha, também é similar. A própria Champs-Élysées, Você lembra o Arco do Triunfo? Exatamente, ele fica numa rotatória onde várias ruas vão dar pro Arco do Triunfo. E você a dele... Champs-Élysées destaca muito o Arco do Triunfo. E do outro lado, a gente tem o Louvre. E você vê do Arco do Triunfo o Louvre pela Champs-Élysées, né? Exatamente. E é muito legal isso. Então ele fez isso, essa ideia de abrir grandes avenidas. Ele também teve uma ideia que foi muito importante. Assim, vou falar isso em terceiro. Em segundo, ele teve uma ideia de parques, botar parques e praças espalhados em toda a cidade. Parques verdes, que até hoje é muito valorizado em Paris. Tem muito, os que os franceses chamam aqui de square, né? Que é tipo umas pracinhas pequenas, e também tem uns parques em si, que já são áreas verdes maiores. Os square, Felipe, eu vejo mais pra quem tem filho e vai com o filho pra brincar. Tem muito aquele parquinho, né? Fica próximos às áreas habitacionais. Já os parques, eles são maiores. Os parques são maiores, como o parque... Muitas pessoas fazem piquenique, tem muita área verde. Como o Parque Montsouris, faz caminhada e corre Parque lá. Parque Montsouris, o Parque de Butte-Chaumont. Todos são parques, mas são parques maiores, são áreas verdes maiores e tudo. Os squares são pracinhas pequenas, mas esses parques já eram da época de Osman, Felipe? Então, a ideia dele do Osman era que cada parisiense tinha que morar no máximo a 30 minutos a pé de uma pracinha, no mínimo, de um square. E fora já pensa na qualidade de vida, né? E fora isso, ele começou a construir vários justamente parques maiores. Então, por exemplo, o Parque de Butte-Chaumont, que é muito bonito, fica no 20º arrondissement de Paris, ele foi iniciativa de Osman. Não foi ele o conceptor, porque tinha um arquiteto específico que fez o projeto, né? Que inclusive é muito bonito. Mas foi iniciativa dele, do plano de urbanização dele, criar o Parque de Butte-Chaumont naquela localização lá, né? E esse é o segundo elemento, digamos, o elemento de parques e áreas verdes, né? Só fazendo um parênteses, se você vem a Paris, é ponto turístico, o Parque Butte-Chaumont, tem que passar por ele, porque é muito bonito. É muito bonito. E a galera não fala o suficiente, cara. Não é tão óbvio, não né? É. Mas tem um mirante, que lá de cima você vê a cidade. Ele é lindo, o parque. É muito bonito. Ele fica num espaço mais alto, assim, ele tem tipo uma colininhazinha, assim, né? Uma colina. Muito bonito. E a galera não fala o suficiente dele, assim. Não é tipo quando você pesquisa... de Paris, é o primeiro lugar que aparece, como Torre Eiffel, porque Louvre, os mais típicos. Óbvio que Paris tem muito ponto turístico, mas acho que ele merecia, pelo menos, estar entre os 10 ali, cara, porque ele é muito bonito. Mas, enfim. Esse é o segundo elemento, construção dos parques. Então, alargar avenidas e abrir as praças. Avenidas largas. Só que para isso, obviamente, o primeiro ponto, ele derrubou muito prédio. Diz que, na verdade, 60% dos prédios de Paris, na época, foram demolidos. Eu imagino, porque
Paris sempre foi muito habitada, né? Sempre foi densa. Sempre foi uma cidade muito densa, com muita população. E na época da Idade Média, você via prédios uns sobre os outros, assim, não tinha espaço entre os prédios. As ruas eram muito estreitas. E eu lembro também as imagens da época de livros de história, assim, as pontes com casinhas. Cara. Você não tinha vista pro rio, né? Na lateral das pontes você tinha casas. Então você não era muito agradável essa época, Felipe, pra morar. Não se pensava em qualidade de vida nessa época. Não tinha questão de noção de urbanização, né? De plano de malha urbana e tudo, né? Então, ele teve que demolir muitos prédios para fazer todo esse plano. Aí, vamos lá, ele teve essa questão de alargar as ruas, demolir construções antigas, fazer grandes avenidas. Grand Boulevard foi dessa época, justamente dessa nação dele que vem justamente todas as famosas boulevards parisienses, né? A segunda, construir esses parques e tal. E o terceiro ponto era a padronização das fachadas dos imóveis, que aí veio a questão do que a gente fala muito hoje, que é o imóvel haussmannien, que é o imóvel haussmannien. Arquitetura no padrão, padrão haussmanniano, que é o padrão de Haussmann, justamente, porque ele definiu 3 modelos que você só poderia construir em Paris se você respeitasse pelo menos, você podia escolher 3 variantes, mas era muito similar, por sinal, são 3 variantes bastante similar, e você só podia construir em Paris com esse modelo de fachada. Não somente cara, até o material em si, que era pierre de taille, ele precisava, porque tinha um pierre de taille, que é um tipo de calcário, né? Que vinha... É bem típico aqui, porque aqui o solo é muito calcário. Então eles tinha muita pedreira em Paris, né? Onde eles extraíam o calcário do solo, né, do subsolo da rocha, e usava na própria construção da cidade, assim. E ele inclusive especificava de qual pedreira tinha que vir essa pedra. Tinha 2 opções lá, ele especificava isso. E toda a questão da fachada, da altura, tudo isso, os elementos de arquitetura, qual andar teria varanda, tudo isso era regra no plano dele, assim. Então você tinha que construir realmente seguindo linha a linha o que ele tinha imposto, porque senão você não tinha autorização. O teto de zinco também. De construir tudo. Então, por exemplo, como que é... Então, ele tinha esse padrão. Então, basicamente, essa padronização, que foi o que deu a cara de Paris hoje. Então, hoje em Paris, quando você vai na região central, os prédios ali, eles têm aquela cara, digamos, aquela fachada, aquela cara similar, né? É devido a isso, assim. Inclusive, muitos arquitetos na época criticaram... Ele teve uma crítica no sentido de dizer que isso era contra a criatividade, porque o cara não podia mais ter vai prender dentro de um padrão. Tinha um modelo fixo. Mas que hoje torna-se o cartão postal da cidade, né? É algo típico beleza, assim, e algo muito belo, realmente. Quando você vê de cima, assim, é muito bonito, né, cara? Todos eles na mesma altura, assim, igualzinho. Parece um legozinho. Quando você sobe na torre, sobe no arco, em algum ponto alto de Paris e vê a cidade... É realmente muito belo e você vê como é muito bem planejado. As ruas, a altura dos prédios, tudo igual. E o que proporciona muito a você ter uma boa vista, assim, né, dos prédios. E a ideia dele também... Aí como que é? Vamos lá. Aí, o que caracteriza exatamente um imóvel, um prédio haussmanniano, né? Haussmannien. Em francês, haussmannien. Ele é caracterizado por, normalmente, o térreo, né? O rez-de-chaussée, ele era um comércio, então poderia ser Isso já desde aquela época, Desde aquela Felipe? época, porque eu tinha dúvida, assim, que com a modernização e com Paris se tornando uma cidade tão turística, os comércios aumentaram e aí, como não se podia demolir os prédios históricos, então eles faziam essa... aménagement, como é que fala? Essa reforma botando o comércio no primeiro andar. Sim. Mas desde aquela época ele já foi concebido nessa intenção de ser comércio? Com certeza, é um bom ponto. Porque realmente, Paris sempre teve esse lado muito... Na época também, já vinha a questão da boemia, dos cafés, né? Dos cafés parisiens e tudo isso. Então, esse primeiro andar, o térreo, desculpa, o rez-de-chaussée, ele era realmente... Ou era um café... que ficava ali, um restaurante, que na Pastéria do Nava começou a crescer muito, né, esse movimento, né, ou era o próprio um comércio, sei lá, uma loja de produtos de bebida, loja de produtos leiteiros, sei lá, tudo que imaginar, né, enfim. Eu vi também que eles faziam depósitos também. Poderia ser também, poderia ser várias coisas, esse primeiro andar em si. Aí, em cima desse primeiro andar, normalmente, Nossa, tô falando todo o primeiro andar, quero falar térreo, tá? Tinha um térreo, em cima do térreo, o primeiro andar de fato, ele ainda tinha uma função muito ligada ao comércio. Por quê? Porque normalmente ou era usado como depósito,
porque, tipo, como se fosse a parte de cima, né, do comércio, você podia usar como depósito. Ou se fosse um restaurante, um café, você poderia botar realmente mesas em cima também para o pessoal ter a vista. O primeiro andar, ok. É, o primeiro andar. Então, muitas vezes, esse primeiro andar ainda era um comércio, não necessariamente. E o andar de cima, o segundo, era o andar mais nobre. É o considerado o andar mais nobre naquela época. Era o mais rico, né? Engraçado, Era o mais porque rico. no Brasil a gente tem o contrário, assim, o mais rico, quanto mais alto é a cobertura, É. mais valorizado é Mas assim, isso o naquela imóvel. época, né? Hoje não é tão verdade, assim. Mas porque... Não, hoje sim, nesse tipo de prédio histórico, o segundo andar, ele é ainda eu acho que ainda deve ter guardado. o Porque, mais valorizado. Sabe por que é? Justamente, sabe por que ele era o mais valorizado? Porque na época não tinha nenhum elevador. Então, você subir escada era considerado algo que, sei lá, um esforço que a bourgeoisie, né, a burguesia não queria fazer. Então, o mais fácil acesso era o segundo andar para a residência. Então, ele era mais nobre. Então, ele tinha uma varanda muito bonita, aquela varanda que você consegue tanto acessar, quanto tem aquele grade de ferro na frente, né, com detalhes. E ele tinha um pé direito maior. Os pés direitos do prédio osmaniano, eles não são constantes. Ele, tipo assim, o segundo andar, quanto mais nobre, mais pra baixo, o pé direito é maior, então o segundo andar tem uma parede maior. E quando você vai subindo, o pé direito vai reduzindo. Tanto que o sexto andar, né, você vai falar dele mais na frente, eu acredito, quando você tá descrevendo andar pra andar. Mas o sexto andar, que é o Chambre de Borne, que ele fala. Bonne, Chambre de Borne, desculpa. Ele é bem baixo, o pé direito, e não é Nossa. confortável, né? A gente tem amigos que moram, com estudantes que moram nesse Chambre de Borne, e é um pouco apertado, é apertadinho. Assim. Então, aí, como o segundo andar realmente era o mais nobre da bourgeoisie, que na época era classe social predominante que vinha, né? Era o auge da burguesia a nobreza francesa, né? Não, porque a nobreza histórica da França, ela perdeu o lugar para a burguesia, que era do comércio, né? Então isso foi muito destacado no século XIX já, né? Então essa nova classe social, alta classe social predominante, que é a burguesia, eles queriam morar nesse segundo andar, que é o que tinha na escada. Em cima, o terceiro andar, ele já não tinha nenhuma varanda, ele tinha janelas e tudo, mas era menos trabalhado, o pé direito já menor, tinha menos detalhe na janela em si, o exterior da fachada, às vezes tinha alguns detalhes no segundo andar que não tinha no terceiro, o quarto similar. O quinto andar, ele também tem um balcão, uma varanda, né? Por motivos simplesmente estéticos, não era por ser na obra, não. Era só pra ter porque ele achou que uma varanda contínua num andar somente seria um pouco feio. Então no quinto andar ele também tem. Eu tô falando aquela varanda, inclusive, que é contínua, assim, né? Entre os diferentes apartamentos, às vezes você tem, assim. O pessoal às vezes bota só um divisóriozinho de vidro pra, tipo, não ir pra casa do vizinho, né? Sim. Mas é uma varanda que eles chamam de balcão. Em francês eles falam de balcon filon. Que é realmente... Deixa eu ver que são os tempos. Que é o balcão filon, que é essa varanda corrente que vai até o final do imóvel, né? No quinto andar tinha também. E depois, no sexto andar, tinha a Chambre de Bonne, que a Chambre de Bonne era, na verdade, onde ficava as serviçais, né? Entre aspas, as domésticas da época. Porque era o apartamento que era menos valorizado, né? Porque você tinha que subir 6 andares de escada, então não era fácil, né? Então, ele ficava para serviçais que trabalhavam muitas vezes no próprio imóvel em outras casas. Né? Isso. Né? Como se fosse às vezes, a questão do quarto de empregada, digamos assim, né? Quarto da doméstica, né? E hoje em dia não tem mais, assim, hoje em dia você vê como tá muito ligado com a história do local, né? Em Fortaleza, que é a cidade que a gente veio, existia esse costume de ter o quarto da doméstica. Hoje em dia, a arquitetura dos novos prédios não existe mais isso. Exatamente. Né? Então, a arquitetura vai mudando conforme a história, enfim. E naquela então época, o Chambre de Borne era pra... Bonne, Chambre de Bonne. Realmente sempre morava lá, né, assim... E que hoje em dia quem mora lá são muitos estudantes que estudantes que tipo quer viver no centro de Paris, mas assim não tem condição de quer pagar tão caro num apartamento do segundo, terceiro andar. Então ele mora lá em cima num apartamento de 15 metros quadrados. Mas é muito pequeno. E como o Tetadezinho, como você falou, cara, em termos de isolação térmica é terrível, assim. No verão é muito quente, no inverno é muito frio. Como é um metal, o metal ele é um condutor térmico muito bom, né? Então ele vai muito absorver ou o calor ou o frio. Então, cara, assim, é meio
meio treta, assim, tem que aguentar um pouco. Realmente, quem mora, assim, na Chambre de mora Bonne... sozinho é e mais... não passa muito tempo em casa, Então, assim. tem que ser alguém que tenha uma vida muito ativa e que realmente vai ser pra dormir, praticamente, né? Isso, Óbvio que em isso. tempos atuais que a gente tá vivendo, é complicado você tá, né? nessa Então, quando condição, né? você estiver andando por Paris, você vai olhar para uma fachada típica de Paris e você já vai saber identificar que ali o segundo andar era o apartamento da burguesia e que o último andar era o apartamento menos valorizado, né? Exatamente. De ser menorzinho. Não era nem... exatamente. Inclusive, Felipe, dá um parênteses aqui. Vai, parêntese. Aquela série como é? Emily in Paris? Emily in Paris. Passa um Chambre de Bonne, mas é mentira ali. Porque É o Chambre fake, de hein? Bonne... Bonne! A gente quer falar... Chambre de Bonne. De Bonne. Chambre de Bonne. Isso. Ela mora no Chambre de Bonne, na série. Mas é mentira, porque aquele Chambre de Bonne é enorme. Aquele é fake, hein? Quero denunciar aqui. É muito grande pra ser um Chambre de Bonne. Rapaz. Não é. Cara, não faz... não faz sentido. Acho que deve ser um abaixo do Chambre de Bonne, ou então deve ser 2 Chambre de Bonne acoplados. Não é. Eles fizeram um negócio pra dizer que é, mas não é. Porque não tem nenhuma Chambre de Bonne daquele jeito. Então, aquele era é muito fake. grande. É um apartamento normal. Quando eu vi, não, isso não é o Chambre de Bonne. Todo mundo aqui sabe que não é e, tipo... Tamo vendo, Netflix, tamo vendo, tamo sabendo. Não, mas enfim, então, essa é a arquitetura, a típico distribuição do apartamento usmaniano, né? Que é o que você vê. Óbvio que existem 3 variações, mais ou menos. Tô descrevendo aqui o principal, assim. Mas as outras não mudam tanto, assim. Pode ter variação, da questão do detalhe da janela, a questão de qual andar tem a varanda. Mas normalmente é nesse padrão que eu falei, né, Gi? E a questão da altura era sempre regulado entre 17 e 20... Normalmente era entre, sei lá, 17 e 20 metros. Só que ele tinha uma regra que era muito legal, que era, tipo assim, a altura do prédio nunca pode ser mais larga do que a via. Não, peraí, ainda volta. A altura do prédio não pode ser mais larga do que a avenida? Foi mal, desculpa. A altura do prédio não pode ser maior. O prédio não pode ser mais alto do que a avenida. Então, você tem um Sim. boulevard, a altura máxima do prédio é a largura do boulevard, entendeu? Pra criar um senso geométrico... Realmente é muito bem planejado. Ele é muito bem pensado, cara. Você fica pensando, nossa, o cara realmente ele parou, detalhe por detalhe, com as ideias muito boas, assim. É que hoje dá... Então, e hoje, quando você vê, você diz, nossa, é muito bonito, dá a impressão que é simplesmente assim, mas não, realmente foi um trabalho... Foi tudo muito planejado. E, cara, é impressionante. Isso, Vamos botar também no nosso Instagram, ao longo da semana, umas fotos pra galera, porque, cara, o antes e depois de Paris, tipo assim, antes da reforma de Haussmann e depois da reforma de Haussmann... É outra coisa. É chocante, fotos, assim. É muito legal. Realmente, eu acho que ele pensou muito na questão da qualidade de vida também, de trazer esses parques verdes, de trazer essas praças, avenidas largas, trazer sol. Porque, cara, tu largas. imagina a rua estreitinha, só a rua estreitinha em Paris, não entrava sol, então... Imagina, você se sentia sufocado, não tinha sol, não arava bem. Toda uma questão... E mais que isso, Felipe, trouxe saneamento básico também, né? Todos os esgotos de Paris, ele foi repensado nessa época, né? Com a questão do esgoto também, do saneamento básico de Paris, foi algo que fazia parte do plano urbano dele, era um ponto forte também. Até porque na época tinha epidemias terríveis de cólera, inclusive. E fazia parte de tornar Paris uma cidade limpa. E vamos falar de música agora, Gi? Sim. Ainda tem mais coisas pra falar da arquitetura, mas vamos é o mashup. Ok. Então, música, Felipe. Você que é especialista em música, você que adora música, então conta aí um pouco pra gente. A gente fala isso porque eu toco, né, Gil? Eu gosto de tocar guitarra, violão, ele toca, teclado. até compõe também. Depois ele vai mostrar um pouco das composições dele. Não muito. É mais tocando mesmo. Mas enfim, cara, música francesa... O que você aprecia, Felipe, como música francesa atualmente? Não, eu gosto de ser curto e direto, assim, de dar 2 dicas de artistas que eu gosto muito atualmente e que eu acho muito bacana. Eu já sei o que você vai falar. Um é uma banda muito legal, Imperatriz. Eu sabia, era essa mesmo. Que exatamente... ele escuta o tempo todo. Ele adora. Quem me A gente mostrou... tem um amigo... Isso, você ia falar dele, né? A gente tem um amigo que já apareceu aqui, nosso convidado. O Edgar Martins, abraço pra ele. E que ele que apresentou pra gente essa banda. E ele também escuta direto a cara dele. E agora tá virando nossa cara também, né, Felipe? Porque tem umas músicas muito chiclete, assim, do Imperatriz, são muito legais. E eles vêm numa vibe muito legal, que é uma vibe disco, que é uma tendência das músicas dos anos mais recentes, né?
um disco revival, assim, né? Da época. A gente fala Daft Punk também, né? Mas no lançamento do Randall Access Member do Daft Punk, que trouxeram a mistura de disco com funk, o disco voltou a ser mainstream, a ser tendência musical global, né? Sim. E essa banda, ela traz aspectos muito inovadores, assim, justamente no disco. Misturando com vários gêneros também e tal. E ficou muito legal. Os instrumentos são muito bons, as guitarras são muito boas, os baixos são sensacionais também. E tem uns riffzinhos muito bacana, cara. Fala uma música aí pro nosso ouvinte conhecer, assim, Imperatriz. Tem Imperatriz, vocês podem achar, obviamente, nas plataformas, né, de streaming. E a primeira música deles que é muito legal, que Chiclete, cara, Agitação Tropical. Muito legal, você escuta isso. Agitação Tropical. Você vai escutar, vale a pena. Escuta, é muito legal. E é a isso, segunda né? banda? Diz aí. Cara, diz pelo menos duas, então. A segunda não é uma banda, é um cara, é um rapper. É um rapper francês. Eu acho ele muito legal. Ele chama Orelsan. Orelsan. Eu não falei como ela é uma imperatriz, né? Então, bom, a gente coloca na descrição. A gente bota na descrição do vídeo e pra quem tá vendo no Spotify não é tão... É Lamperatriz. É L com apóstrofo, né? IMPERATRICE. Nossa, concurso de soletra. Concurso de soletra. Eles vão achar. Vai conseguir, consegui aqui, né? Então esse é Lamperatriz, beleza? E o Orelsan, que é Orelsan, é um rapper francês. Eu acho ele muito legal porque não somente as vibes no sentido de harmonias e melodias que ele traz, eu acho muito bacana na música dele também, mas principalmente os temas que ele aborda, que eu acho muito legal, porque normalmente, assim, em correntes mais atuais, mais recentes, o rap ele tem sido muito rap ostentação, rap, ostenta meu dinheiro, ostenta aqui uma vida, sei lá, uma vida aqui com muitas mulheres. Eu vejo rap mais como crítica social. Existe também mais historicamente, o rap surgiu muito, assim, já vamos começar a falar da história do rap do hip hop, né? Mas tem muito esse lado como crítica social, que, sim, enfim, muito década de 70, 80, no começo dos anos 90 também tinha muito isso. Mas assim, mais nos anos 2000 pra cá, teve essa virada de chave pra parte de rap ostentação, e que hoje, ainda em correntes mais recentes do rap, inclusive se a gente falar do rap brasileiro, né, do trap, que hoje tá muito em voga, o trap, inclusive no Brasil, muitas vezes os temas ou é muita ostentação, ou muito também questão de... Acontece muito realmente apologia às drogas, né? Assim, eu não tô botando nenhum juízo de valor, estou dizendo que é assim. Escute que todo mundo... Sim, cada um tá livre pra... Todo mundo tá livre pra escutar o que quiser, não vou julgar ninguém. Vai. E esse cara, o Felipe, Harrison, esse que você escuta. por que eu acho legal? Porque ele vai na contramão disso, então é um rapper que não fala de temas que o rap normalmente tem falado atualmente, ele fala tipo de temas como amadurecimento, como, cara, sei lá, crise de meia-idade, assim, como às vezes a gente tá ficando velho, a gente fica, nossa, será que eu tô fazendo o que eu queria fazer na vida? Será que tá fazendo sentido no meu caminho? Bacana. Ele fala sobre isso, ele fala sobre tudo isso, cara, sobre o processo de sair da adolescência e virar um adulto, temas bem maduros, assim, sabe, cara? Acho bem legal. Eu particularmente, não sou fã de rap, e eu entrei, assim, é um choque mesmo cultural. Aqui na França, eles têm valorizado muito o rap ganha muito espaço, assim, pelo menos nos meus amigos franceses, os colegas de trabalho, quando eu pergunto o que é que eles escutam, muitos deles escutam o que eles falam rap, né? Rap. De rap. Mas a maioria que a galera escuta não é esse rap, é meio que rap tendência, que justamente vai com essas letras um pouco mais clichês, assim, de ostentação, de drogas. Eu particularmente não curto muito, mas os meus amigos franceses, a maioria é rap, assim, eu acho que tá muito na moda como música atual francesa, você concorda? Não, na França sim. Se você for olhar o top 10 no Spotify francês, são artistas de rap, assim, não tenho dúvida nenhuma, né? Mas esse cara, ele vai um pouco na contramão, eu gosto muito dele, então ficou 2 dicas minhas, uma Imperatriz, uma vibe mais disco, moderna, e o Orelsan, né? Que é muito legal também. Tá certo. E você, Gigi? Eu vou dar 2 dicas também. Porque a gente vai falar de música em outro episódio, realmente aprofundando o assunto, A gente vai falar de várias coisas. Mas pra você introduzir na música francesa, músicas que eu escuto aqui hoje, a Ângela. Como? Ângela. Ângela. Eu gosto do Balance Tanquois, músicas delas, assim, é um pop... uma pop, mulher, né? uma pop, que toca pop atual francês e que faz muito sucesso, tem muitos ouvintes e tal. E eu escuto, eu gosto. E eu gosto também de Stromae. Às vezes eles chamam de Stromae, né? Stromae, com sotaque francês. Ele, inclusive, ele é belga, né? Ele é da Bélgica, ele não é francês. Ah, sim. Felipe, eu escuto e não sabia dessa informação. Ele não é francês em si, mas
Poxa, as músicas deles são bem legais E também. toca muito, assim, quando a gente vai em festa, em bares, sempre tocam Papai Utaia. Papai Ute. Papai Ute. E eu adoro, eu gosto de Trombone. Não, ele é bem legal. Ele também tem algumas letras dele que são bem inteligentes também. E é bem legal, assim. Boas dicas, Gi. É isso. É isso, cara. A gente quis fazer um episódio curtinho, sem Não ficou tão aprofundar. curtinho, mas bom. Enfim, tentando não aprofundar muito, dando um panorama geral. Mas a gente vai falar mais. A arquitetura, além da arquitetura osmaniana, tem muitos prédios de Paris que vai fugir desse tema de... Dá pra falar muito mais, né? Dá pra falar muito mais. Assim, dá pra falar também da arquitetura das igrejas, gótica, né? Enfim, e a arquitetura moderna, né? Você tem prédios como a BNF, eu acho muito legal, que são os 4 livros abertos, as 4 torres. Enfim, tem muitos prédios bacanas pra falar de arquitetura, que é bem bonito. Música nem se fala. Nossa, tem muita coisa. Então vamos aprofundar nos próximos episódios. E a novidade, siga a gente no Instagram. Isso, tá com o novo Instagram. Segue a gente lá, a gente vai botar fotos. Mais detalhezinhos do que a gente vive no cotidiano, né, gente? Como que muito legal. Eu tô adorando fazer esse Instagram. É muito legal. Ou, por exemplo, ontem tá fazendo um dia de sol, então a gente saiu, a gente curtiu e compartilhou com vocês. Um pouco com a galera, né? Isso. Então vamos lá. É isso, e continue acompanhando a gente. Valeu, galera. E fiquem atentos para os próximos episódios. Até a próxima e valeu! Valeu, tchau, tchau.